Oi, boa tarde. Sou Jaqueline Sakamoto. Hoje vamos apresentar a 7ª edição do nosso programa Tudo Bem Xiga. Gostaria de apresentar a nossa nova companheira. Olá, boa tarde. Meu nome é Vânia Lobo Ishikura. É um prazer estar aqui a partir de hoje fazendo parte da equipe do Tudo Bem Xiga. Espero poder contribuir dando continuidade ao trabalho como repórter do programa, trazendo informações úteis aqui de Xiga. Muito prazer. O tema de hoje é prevenindo-se contra crimes e dicas de prevenção. Bom, para começar, eu fui conversar com alguns estrangeiros que vivem aqui no Japão e perguntei se já tiveram problemas com crimes e em que tipo se viram envolvidos. Hoje estou aqui no Yokkaichi Shokoukai Gisho, onde estão sendo realizadas aulas de japonês para estrangeiros. Esta classe de japonês é ministrada pelo Centro de Cooperação Internacional do Japão, JAICE, como programa do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Atualmente, são 12 alunos de 3 países frequentando as aulas. Você já foi vítima de algum tipo de crime aqui no Japão? Poderia contar pra gente sobre o que foi? Sim, infelizmente aconteceu sim. Que entraram no nosso apartamento, pegaram as minhas peças íntimas e daí depois eu fiquei tão com medo, né, que aí comecei a checar sempre, fechar todas as portas, janelas antes de sair. Infelizmente aconteceu isso comigo. Não, eu não fui vítima, mas assim, eu tenho visto muito pela internet e pelo Facebook, né? Principalmente casos assim de homem atrás de crianças pequenas que saem da escola, né? E como eu tenho uma filha, né? Eu fico preocupada, né? Então eu tento tomar o máximo de cuidado, tá ligando sempre para babá, né? Essas são as medidas que eu sempre tô tomando, né? Sim, eu quando recém cheguei aqui no Japão, eu morava no interior, então assim, a empreiteira arrumou tudo, arrumou apartamento, bicicleta, e a gente ia fazer compra de bicicleta, né? E quando eu fui para o supermercado, estava fazendo compra, eu deixei a bicicleta cadeada, né, no lugar de bicicleta, estacionada, e me levaram a bicicleta. Quando eu saí, assim, para mim foi uma surpresa, porque no Japão, assim, roubar uma bicicleta, assim, não, acho que não passa pela cabeça de ninguém, né? Eu fiquei totalmente arrasada. Furto de bicicleta, eu também já fui vítima. Foram roubadas 2 vezes minha bicicleta em estacionamento público de bicicleta. E como podemos nos prevenir contra crimes? O que devemos fazer? Hoje vamos falar sobre isso com o nosso convidado, o senhor Orihara Ryuichi. Ele é tenente do Departamento de Prevenção de Crime Internacional da Central de Polícia de Xiga. Muito prazer. Estamos muito felizes em receber pela primeira vez um convidado aqui em nosso estúdio. Muito prazer. Muito prazer. Só de ouvir falar em Departamento de Prevenção de Crime Internacional, o nome até dá medo. Que tipo de serviço é prestado neste departamento? Não precisa ter medo, para que os residentes estrangeiros de Xiga não se envolvam em crimes e nem acidentes. Estamos sempre oferecendo informações de conscientização sobre segurança em língua estrangeira. Sabendo disso, acho que podemos viver um pouco mais tranquilos aqui no Japão. Mas, como vimos na entrevista anterior, algumas pessoas tiveram suas bicicletas furtadas. Quais são os crimes mais frequentes aqui em Xiga? De janeiro até fim de setembro deste ano, em Xiga, foram registrados 9.418 crimes prescritos por lei. São 2.397 casos a menos do que no ano passado. Os crimes de maior incidência são furto de bicicletas, 2.065 casos, invasão de domicílio, 168 casos, arrombamento de carros, 716 casos. A criminalidade diminuiu em números, mas não é por isso que podemos relaxá-lo. Precisamos nos prevenir
tomando medidas que estão ao nosso alcance. Pelo jeito, furtos de bicicleta e arrombamentos de carro os mais frequentes. Bem, não temos como saber quando nem onde seremos vítimas de algum tipo de crime, mas podemos tomar algumas precauções simples para prevenir. Vamos ver junto com o Sr. Orihara algumas dicas de prevenção. Vamos ver que as bicicletas fáceis de serem furtadas apresentam alguns pontos em comum. そうですね。やはり当然、自転車の鍵をかけてない状態ですと当然盗まれやすくなります。自転車を盗む犯人は盗む前に盗みやすい自転車を選んで狙いますので必ず施錠するようにしてください。Então, as bicicletas que não estão trancadas são as mais visadas, não? そうですね。実際に盗難の被害に遭った自転車の約7割は鍵のかかっていない無施錠の状態でしたので必ず鍵をかけるようにしてください。Bom, então o que devemos fazer? 自転車には2つ以上の鍵をかけるようにしてください。例えば固定式の鍵に加えてワイヤータイプのチェーンロックの補助錠を使っていただくなどしてください。要はこれから自転車を盗もうとする犯人がこの1台を盗むのにとても時間がかかるな、他の自転車より手間がかかるなと思わせれば狙われにくくなります。E se a minha bicicleta for furtada, o que eu devo fazer? 警察に届けるようにしてください。また自転車の防犯登録というものがありまして、登録の内容から自転車の持ち主や連絡先が調べることができます。他の人が自転車に乗っていたり自転車が乗り捨てられて放置されていても防犯登録の番号からすぐに調べることができます。つまり自転車が盗まれても自転車が見つかりやすくなるわけです。自転車の防犯登録は自転車の販売店などで加入することができます。Então a sugestão é colocar 2 travas em cada bicicleta, né? Se o ladrão perceber que vai levar tempo para furtar uma bicicleta, ele acaba desistindo, não é mesmo? Sim, isso mesmo. E outra coisa, não é sobre prevenção contra crimes, mas muitos estrangeiros, quando encontram uma bicicleta abandonada, por acreditarem que foi jogada fora, acabam pegando e usando. Mas pelas leis do Japão, este ato é considerado crime. Por isso, vamos tomar muito cuidado. Não podemos pegar alguma coisa que não é da gente, né? Sem autorização. Isso mesmo. E continuando, vamos ver algumas dicas de prevenção contra arrombamento de carros. Bom, geralmente, quais são os tipos de carros mais visados pelos infratores? そうですね。当然ながら、鍵のかかっていない車というのは狙われやすくなります。最近では車のリモコンのキーレスのキーを押して車から離れる際に鍵をかけたつもりであっても実際には鍵がかかっていなくて被害に遭うなどのケースもありますので、車から離れる際には必ず施錠を確認するようにしてください。E como no caso das bicicletas, os carros que não estiverem trancados são os alvos mais comuns, não é mesmo? コンビニでちょっとの間買い物をするだけだからとかですね、忘れ物を少しの間家やマンションに取りに戻るだけだからというほんのちょっとの間でも必ず鍵をかけるようにしてください。その他車の中に財布やカバンなどの貴重品を置いたままにしないでください。仕方なく外から見える状態でこれらのものを置く場合には上着やジャケットなどで隠すなどといった工夫も必要です。
車を駐車する場所にも注意が必要です。暗い駐車場や人目につきにくい駐車場にはなるべく車を駐車しないようにしましょう。Não podemos ter preguiça de trancar as portas, não é mesmo? Sim, quando tiver que estacionar, mesmo que seja por alguns minutos, temos de procurar desligar o carro e trancar as portas. Vamos criar o hábito de tirar a chave da ignição e trancar as portas sempre que estacionar. Sim. E por fim, algumas dicas para evitar sermos vítimas de hitakuri, arrastão ou roubo na rua. Quem são as pessoas mais prováveis de serem vítimas de hitakuri? ひったくりの被害者は圧倒的に女性が多く、高齢者だけでなく20歳代の若い女性の被害者も目立ちますので、若いからといって決して油断はしないでください。E qual é o horário que os infratores mais costumam agir? 発生時間は午後6時以降の夜間が多く、帰宅途中にバイクに乗った犯人から追い抜きざまにバッグなどをひったくられるケースがほとんどです。Vamos ver uma demonstração de uma suposta vítima-alvo, quando estiver caminhando. バッグを車道側に持っている人、携帯電話で通話やメールをしたり、イヤホンで音楽を聴くなどして注意が散漫になっている人が狙われやすいです。道と反対側にカバンを持つ、ショルダーバッグは紐を肩から斜め掛けにするなど、カバンの持ち方を常に意識しましょう。携帯電話を操作しながら歩くことはひったくり犯に狙われやすいだけでなく、事故に遭う危険もありますので、歩きながらはやめましょう。E em seguida, quando estiver de bicicleta. 自転車のひったくりに遭った被害者のほとんどが前かごからカバンをひったくられています。前かごにカバンを入れる場合はひったくり防止ネットやカバーなどをつけましょう。ネットやカバーがない場合は衣類や雑誌などをカバンの上に置くだけでも効果があります。ひったくりはバイクや自転車で追い越しざまにひったくるケースがほとんどです。後方からバイクや自転車が近づいてきたら立ち止まって相手を確認しましょう。金融機関などで現金を下ろした後や人通りの少ない道を歩くときには時々後ろを振り返るなど特に警戒をしましょう。Entendi. Então, pequenos cuidados podem ajudar a evitar grandes danos, não é mesmo? Isso mesmo. Será que você não se descuida pensando, mesmo que não feche as portas, o ladrão não vai entrar na minha casa, mesmo que não trave, ninguém vai roubar na minha bicicleta. Imagine, eu nunca vou ser vítima de crimes. Este tipo de pensamento pode ser uma grande ilusão. Pode se acontecer alguma coisa, você vai pensar assim: eu devia ter trancado naquela hora. Se tivesse tomado mais cuidado, não seria roubado. Por isso, para não se arrepender depois, vamos nos prevenir com estas medidas que estão ao nosso alcance. Nós da Polícia de Shiga vamos continuar trabalhando para que ninguém se envolva nem em crimes e nem em acidentes. Senhor Orihara, muito obrigada pelas suas orientações esclarecedoras. Em Shiga, há uma campanha em prol da segurança e tranquilidade dos moradores. A campanha é Yotsu no Kakeru. Ki ni kakeru, koi o kakeru, kagi o kakeru, yobi kakeru. Chamada para cuidar, chamada para cumprimentar, chamada para trancar e travar, chamada de conscientização. Kini kakeru, chamada para cuidar. Para se conscientizar de que ninguém está livre de ser vítima de crimes. Por isso, devemos tomar cuidado no dia a dia, para não nos envolvermos. Koe o kakeru, chamada para cumprimentar.
para criar o hábito de cumprimentar as pessoas com quem cruza, reforçando os laços com a vizinhança e ajudando a inibir os atos criminosos de pessoas suspeitas. Vamos cumprimentar. Kagyo kakeru, chamada para trancar. Estão aumentando os casos de invasão de domicílio, de furto de veículos e de interior de veículos que não estavam com suas portas trancadas. Fechar a chave é o princípio de prevenção contra crimes. Não deixe de trancar as portas. Yobi kakeru, chamada de conscientização. É uma atividade para que a comunidade não seja alvo de crimes. Vamos nos conscientizar mutuamente, falando de prevenção. Vamos nos conscientizar para evitarmos ser alvos de crimes. Hoje falamos sobre como nos prevenir contra crimes, enfocando algumas dicas de prevenção e agora algumas informações úteis. Dia 2 de novembro, domingo, a partir das 10 horas da manhã, será realizada o 3º Festival Internacional de Nagahama, no Rinko, Centro Cultural e Seminário. Estão programadas várias atrações, tais como a palestra comemorativa sobre o tema Mensagem da Região Devastada por Desastres Naturais, barraca de comidas típicas de vários países, experiência de simulação de terremotos, experiência em vestir trajes típicos de outros países e entre outras atrações. Entrada gratuita, não deixem de participar. Aviso da Polícia de Shiga. A mistura de ervas secas, denominadas Gohou Habu, que estão sendo comercializadas como ervas legais, tem provocado morte e acidentes graves após o consumo. Existem ervas comercializadas em lojas e internet, denominadas Gohou, ou legalizadas, mas que contêm drogas e narcóticos ilegais, sendo extremamente perigosas. A partir deste ano, o regulamento de drogas foi revisado, intensificando a fiscalização e proibindo o porte, consumo, compra e recebimento de drogas especificadas. Quem infringir as leis serão penalizados. O fato de não saber não será perdoado. Jamais use as Kiken Dorago, drogas perigosas. E aí, Vânia, o que você achou da sua primeira participação aqui no Tudo Bem Shiga? Então, foi uma experiência muito boa e proveitosa, tanto aqui no estúdio como nos trabalhos em campo. E eu acabei aprendendo coisas muito importantes que me ajudaram a levar uma vida ainda mais segura aqui no Japão. É verdade, para mim também tem sido de grande proveito esses programas, porque sempre essas informações estão em japonês ou a gente não presta atenção nas informações. Por isso, espero estar oferecendo informações úteis a todos, né? Sim. Nosso próximo encontro será no dia 29 de novembro. Vamos falar sobre prevenção de incêndios. Até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau!